erro muito comum que todo mundo comete na hora que está fazendo o planejamento financeiro é não ser realista. É simplesmente ir ou pelo chutômetro ou querer se encaixar em regras que não lhe cabem. Eu já fiz um vídeo aqui antes falando sobre o planejamento 50, 30, 20, mas esse vídeo não é sobre isso. É como você ter um orçamento e um planejamento eficientes. Eu sou a Ariane Cedrais, esse é o canal Contas Comigo, e para você ter um orçamento e um planejamento eficiente, você precisa, de fato, ser realista. Não adianta você buscar formas e caixinhas que não lhe cabem. Você tem que fazer aquilo que, de fato, vai funcionar para você. Então, qual é a sua realidade? Você tem que saber como a sua vida está dividida. Quais são as despesas que você tem? Onde elas estão classificadas? E não ficar inventando. Existem diversas formas de você controlar e organizar o seu dinheiro. Mas você tem que escolher aquela que funciona para você. Então, se funciona para você categorizar entre despesas fixas e despesas variáveis, despesas fixas variáveis, despesas variáveis fixas, porque tem essa divisão, né? Não, se funciona para você planilhar tudo o que é alimentação, o que é lazer, o que é educação, o que é saúde, você precisa separar, fazer essa separação, porque de fato precisa ter uma categorização das suas despesas, mas você precisa saber como vai usar essas informações. Porque se você precisa reduzir alguma despesa, se você precisa otimizar a forma como você usa o seu dinheiro, essas despesas estando categorizadas, você consegue organizar melhor. Vou dar um exemplo. Se você separa elas por despesas fixas e despesas variáveis, né? Você tem aquelas que são fixas todos os meses. Chova, faça sol, você vai pagar, né? Vou deixar aqui só em duas categorias de forma bem simples. Mas dentro dessas fixas, tem algumas que o valor varia de acordo com o consumo, né? Energia, você vai pagar de acordo com o consumo. Água, você vai pagar de acordo com o consumo. Então, essas contas, às vezes, ela varia de acordo com o consumo. Então, você vai fazer uma média e vai deixar ali que a sua média de consumo daquela despesa é aquela, né? Digamos, a minha média de consumo de água por mês é R$100. Então, você tem ali essa média, esse é o valor médio. Mas é uma conta que é com consumo, você pode controlar. Existe alguma forma de eu reduzir essa conta, né? Eletricidade é uma conta que a gente normalmente negligencia. A gente não faz um controle rigoroso e muitas vezes a gente acaba gastando mais do que o necessário. Então é uma conta que você pode reduzir. Ariane, mas eu vou reduzir pouco, vou reduzir R$10. R$10 faz diferença. Se você realmente precisa diminuir as suas contas, faz diferença e ainda ajuda o meio ambiente. Mas a gente não está aqui para fazer esse jogo do contente, mas sim, você precisa ver onde você pode diminuir. E são essas contas que são tanto fixas quanto variáveis no mês que você vai poder administrar melhor. Então, contas de consumo são contas de água, de luz. Combustível é uma conta que você pode controlar. Às vezes não vale a pena você dirigir uma longa distância, você pode usar o transporte público, fica mais barato. Então, você vai ter que fazer essa análise para fazer escolhas melhores das suas contas. Então, você vai olhar tudo que é fixo, que você pode alterar, né? Que você pode diminuir para ter uma melhor organização e assim planejar melhor as suas contas e conseguir fazer algumas reduções necessárias. E nas despesas que são variáveis, ou seja, que são aquelas que você consegue reduzir, porque elas nem sempre acontecem
e você tem um poder de, às vezes, até excluir essas contas. Vou dar um exemplo de uma conta variável que pode ser excluída ou não. Happy Hour é uma conta variável, compras, lazer são contas variáveis, que a gente consegue administrar. E a melhor forma de administrar isso é determinando qual é o valor que vai ser destinado para essas contas. Então, se eu consigo colocar que para essas contas eu vou ter de orçamento, botar aqui a conta de lazer, uma das contas, lazer, um orçamento de R$500 todo mês. E eu controlar esses R$500 todos os meses, eu vou conseguir, de fato, administrar e às vezes até reduzir, porque você vai otimizar o uso do seu dinheiro, você vai pensar, você vai tomar decisões com consciência e assim você consegue, de fato, fazer um planejamento que cabe dentro do seu orçamento. Ariane, mas meu lazer já é muito pequeno, não tem um orçamento muito grande de lazer, minhas contas estão ali dentro das contas fixas do lar, né, as contas fixas que a gente tem, que são essenciais para viver, como moradia, saúde, educação. Como é que pode fazer para que consiga ter um orçamento melhor? Gente, não tem mágica. A gente não consegue esticar o que não dá para esticar. Então, sua alternativa vai ser fazer uma renda extra, se preparar para procurar um emprego que lhe pague melhor, buscar outras fontes de renda, porque não tem como você esticar um orçamento que não tem flexibilidade, que você não tem como fazer isso. Então, não vou dizer que o salário mínimo é muito pouco, independente do que, né, de como seja a sua vida. A não ser que você tenha casa, comida e roupa lavada, para sustentar uma casa de fato, é muito pouco. Então, você tem que ter outras alternativas. Um custo de vida muito baixo, funciona? Funciona. Isso vai gerar, em algum momento, necessidades, uma possibilidade de endividamento, a dificuldade de você criar uma reserva, a dificuldade de você criar um planejamento para sua aposentadoria, não lhe permitir realizar algumas coisas. Então, determinadas despesas e determinados quereres que a gente tem, vai ter que vir de uma renda extra, de uma renda complementar, ou até mesmo de uma nova fonte de renda, ou seja, de buscar um outro trabalho, uma outra forma de gerar recursos financeiros para você. Então, a gente tem que entender a nossa realidade para que o planejamento seja correto, ou seja, para a gente saber como administrar bem. Então, categorizar as suas despesas é importante, saber como você pode reduzir determinadas despesas é importante, saber a sua dinâmica de pagamento, se as suas contas e a sua receita estão casadas, porque tem gente que recebe no 5º dia útil, mas tem conta que é paga no final do mês e não tem dinheiro. Você tendo o planejamento, você vai ter que ter separado lá no 5º dia útil o dinheiro da conta do final do mês. Não tem que gastar, já tem que deixar separado. E a partir do momento que você faz um bom planejamento, você consegue já deixar essa reserva, já deixar esse dinheiro reservado. É daquele mês. E não esperar virar o mês para você receber o salário e pagar a conta em atraso. Isso faz um planejamento eficiente. Mas os juros são pequenos. Sim, pequenos, mas juntando, você tem uma ineficiência dentro do seu orçamento. Isso gera juros, multas e isso gera prejuízos para você. Então, conheça as suas entradas, conheça as suas saídas, categorize as suas saídas para você saber como ela acontece, em que momento ela acontece, para evitar juros e saber onde você pode reduzir, quanto você precisa reduzir e assim otimizar o uso do seu dinheiro. Vejo você no próximo vídeo.